Seja bem-vindo ao Conexão BI, o podcast da Blue Rain Inc. Aqui você fica conectado com especialistas das mais diversas áreas do mundo da construção civil e incorporação imobiliária. Acompanhe a gente pelos perfis do Instagram, YouTube, LinkedIn e agora também no Spotify. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial lá na nossa incorporadora, dentro do ambiente profissional, que é o Gilson. Gilson é um profissional extremamente experiente na parte de contabilidade e finanças. Gilson, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Pedro. Muito obrigado por estarmos aqui. Compartilhar conhecimento é sempre uma ótima medida para possamos crescer. Gilson, explica um pouco aqui pra gente como é que você adquiriu os seus conhecimentos, o que te faz um especialista dentro do ambiente da construção civil, da incorporação imobiliária e do loteamento. Qual que é o teu histórico profissional, tuas experiências? Conta um pouco pra gente. Pedro, eu nasci em Camboriú, né, mais propriamente dito ali no Monte Alegre. 44 anos vivendo aqui na região, né? Fazem 20 anos que eu tenho meu próprio escritório de contabilidade em Balneário Camboriú, ABC Conte, Inteligência Contábil. E essa experiência foi adquirida nesse período todo aí que eu vivo na cidade, que é uma cidade turística e de construção civil muito forte. Tem vários cursos, informações aí de holding, gestão imobiliária, e fazem 4 anos que nós começamos a investir pesado na situação do BPO financeiro e CFO. O que é o BPO financeiro, Pedro? BPO financeiro é a terceirização de rotinas financeiras dentro de uma empresa. Você tem lá uma equipe financeira e essa equipe financeira está sobrecarregada. Automaticamente nós entramos para reestruturar esse setor financeiro e fazermos a parte de processos, a parte de contas a pagar, contas a receber, e estruturamos o financeiro com o objetivo principal de tomada de decisões dentro da empresa. O gerencial hoje, o financeiro das empresas, elas é uma parte latente, das quais precisa de muito cuidado. Hoje, com a carga tributária do nosso país aí, um erro do financeiro, pagando um pouco mais caro ou não cuidando das contas a pagar, pagando juros, vai-se o lucro do empresário. Então, nós entramos para auxiliar o empresário no financeiro dele, conciliando com o gerencial e fazendo com que ele possa entender mais da empresa dele. Você mencionou brevemente ali sobre CFO. O que significa CFO? O que faz um CFO? CFO, em palavras mais simples, é um diretor financeiro. É aquela pessoa que entra para analisar os índices financeiros da empresa para a tomada de decisões mais assertivas. Muitas vezes as pessoas querem fazer alavancagem, mas não se apegam na taxa de juros, e esses juros acabam comendo o lucro deles. Eles têm uma alavancagem inicial, porém, para pagar esse empréstimo, acaba corroendo boa parte do lucro. E nós entramos nessa parte, né, part-time ou determinadas horas conforme o contrato, e analisamos esses números da empresa, auxiliamos também na estruturação financeira para tomar decisões assertivas. É viável pegar o empréstimo agora, sim ou não? E por que, aonde vai ser aplicado esse empréstimo? Às vezes nós temos um dinheiro parado, esse dinheiro vai permanecer parado e pegamos o empréstimo porque é viável pegar o empréstimo. Então, muito se fala de alavancagem de empresas através de empréstimos, é que tem que tomar cuidado com essas taxas de índices, como vai ser devolvido esses valores, para que não ofusque, né, ou não atrapalhe o lucro da empresa. Sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo para os colegas incorporadores e construtores, né, é fazer análise de cenário. Então, quais são as alternativas possíveis? Eu posso pegar dinheiro do banco, eu posso fazer uma sociedade com algum amigo, ou eu posso entrar num plano empresário, né? Como é que fica a cara se eu tomar essa conduta ou essa atitude? Como é que fica a cara do meu fluxo de caixa? Como é que fica a cara do meu balanço patrimonial, né? E a partir do momento que ele tem vários cenários esboçados, né, ele consegue às vezes tomar uma decisão baseada em dados, né? Além do feeling, talvez do que seja tipo mais fácil ou talvez do que ele tenha mais familiaridade, às vezes o que torna ele competitivamente estratégico é tomar as decisões que vão beneficiar ele no ponto de vista financeiro também, né? E Gilson, explica aqui para nós, alguns profissionais da contabilidade, tem vários por aí, né? Tem mais ou menos facilidade com a parte da contabilidade para a construção civil. No teu ponto de vista,
esse setor ou essa indústria, ela é diferenciada? A contabilidade para o construtor, ela merece uma atenção ou um grau de especialidade do que as outras áreas? E por que isso acontece? Ela merece, justamente porque nós temos várias formas de lidar com a construção civil. Existe patrimônio de afetação, existe muita questão de SCPs, Sociedade de Conta de Participação, existe muito investimentos, muitas, como você falou, em bancos patrocinando ali a obra toda, e ela precisa de um olhar especial. A contabilidade em si, a regra da contabilidade em si não muda. O que muda é a regra fiscal. E o que eu vejo muito na minha experiência não é nem a questão da parte contábil, porque a parte contábil e fiscal são regras fiscais que se você tiver um pouquinho de acompanhamento, você vai saber fazer. O que eu pego muito nas empresas é justamente a estruturação. É o que nós comentamos anteriormente ali. É ele estruturar uma SPE, é ele estruturar uma construtora adequada com quem ele vai construir, até mesmo a análise dos próprios contratos com empreiteiros, ou a forma que ele lida com os trabalhadores deles, com os colaboradores, é que vai fazer a diferença no final. A parte contábil e fiscal tem que ter uma expertise sim, mas a análise por trás disso é o empresário querer fazer uma nova obra, não colocar num patrimônio onde ele tem toda a estruturação dele. Quem sabe abrir uma nova empresa, uma SPE, que é bem falado ultimamente, mas essa estruturação. Porque a parte contábil e fiscal, após você pegar um contador que tem um pouquinho de expertise, é tranquilo. Mas o que envolve tudo isso que é interessante, fazer com que o empresário faça correto. Eu costumo a provocar nossos colegas construtores, Gilson, dizendo, né, que a incorporação ou a construção, ela diferencia de vários outros setores porque os ciclos do produto são muito longos. Né? Então a gente está falando ali às vezes de 7 anos entre você prospectar um terreno e receber os últimos dos recebimentos lá das parcelas dos clientes, né? Então é um ciclo muito longo de previsão. Então são eleições municipais, eleições presidenciais, toda sorte de mudança em legislação, taxas cambiais que mudam, fenômenos socioeconômicos também que mudam e o planejamento tem dificuldade em prever tudo isso, né? E todo o planejamento, ou grande parte do planejamento, passa pela parte financeira, né? Se faz uma análise de custo-benefício. Então, dentre as várias coisas que tornam a indústria da construção... Outra coisa, né? Construção civil é muito intensa em capital e raramente você consegue retroceder um passo, né? Então, se você se comprometeu com uma permuta ou se comprometeu a executar uma obra, são ali 4, 5 anos de capital intenso, que se você errou na formação do contrato ou no estabelecimento da SPE, que seja, você está comprometido com aquilo por anos e anos. Se você recuar, você precisa pagar uma multa muito alta, né? Ou coisa do tipo assim. Então, sempre converso com os colegas, até os amigos pessoais, assim, né? É diferente você ter uma loja de açaí e ter uma incorporadora. A loja de açaí você tem 200 insumos. A incorporadora você tem mais de 2.000, né? E esse planejamento de longuíssimo prazo para os produtos, né? O ciclo de produto muito longo. Me conta um pouco mais, Gilson. Você comentou anteriormente, lá no teu escritório, sobre o teu próximo treinamento, a tua próxima formação. Conta um pouco mais o que você vai aprender lá nos Estados Unidos. A ideia é migrar para os Estados Unidos durante 12 meses, no mínimo, e trabalhar lá em construção civil também, na questão da construção americana, que é mais tranquila, a tributação é até mais tranquila que aqui no Brasil, e tentar trazer essa expertise para cá e captar clientes, investidores, para fazer esses investimentos lá também. Além dos investimentos tradicionais aqui na nossa região, trazer esse investimento em dólar lá também. Lá hoje nós temos aí uma média de, por construção, em torno de 18%, 17% de retorno financeiro líquido. Nós estamos falando aí retorno financeiro líquido em dólar. Vai investir em dólar, vai receber em dólar também. Sim. Então é uma moeda mais estável, do qual você pode também se beneficiar muito. Né? Então a ideia é expandir esse conhecimento do que a gente já tem o conhecimento aqui e tentar estruturar algo que seja balizador ou que seja convergente
nas duas tributações, Sim. nos dois tipos de investimentos. Então, é uma temporada lá para estudos e também para tentar relaxar um pouquinho, depois de quase 34 anos trabalhando, e trazer essa expertise para o Brasil e levar do Brasil para lá também. Sim. Só um adendo, que você falou antes ali, né, da construção civil, concordo plenamente contigo, e aonde nós vemos aí vários construtores da nossa região quebrando Uhum. ou passando dificuldades financeiras, é que o planejamento deles não é feito de forma correta. Ou inexistente, né, Gilson? Ou inexistente. O que acontece? Eu tenho um prédio que eu vou gastar 10 milhões nele. E eu já consegui levantar 5 milhões. Só que ao invés de eu planejar e já ter essa construção já em andamento, eu faço um outro lançamento do qual eu preciso captar dinheiro. Então, de uma obra vai para outra. E nós estamos vivendo em nossa região aí, que é muito valorizada, a nossa Balneário Camboriú, Itapema, Pissarras. A gente está vendo vários construtores aí que estão usando um jargão penando para terminar as obras, justamente porque o planejamento financeiro não foi feito. Entrou 500 mil da venda de uma unidade, sabendo que desses 500 mil, digamos que 10%, 50 mil reais, que é de lucro, ele vai lá e gasta numa Mercedes de 300 mil. Então, automaticamente, a obra não vai andar por falta desses valores. E a captação de dinheiro externo. E essa expertise que eu adquiri, agora trazendo para essa tua última pergunta, desse planejamento financeiro, é isso que eu quero levar para os Estados Unidos. É esse planejamento, trazer para um empresário investidor aqui no Brasil, ou até mesmo americano, e planejar os gastos dele e garantir um retorno. Porque o retorno é só no fim. É só quando a obra estiver terminada. Uhum. Você pode se apropriar, igual o açaí, que você comentou. Eu vendo um açaí. Sobre aquele açaí, R$2 é meu, que é o lucro. Uhum. O restante são os custos que eu tenho que reinvestir na empresa. Não dá para eu pegar os R$5 que eu paguei no açaí e já gastar os R$5, que eu estou gastando os custos da empresa. E a construção civil, se nós detalharmos ela passo a passo, nós pegarmos ali a construção civil, prospecção de terreno, projetos, antes da incorporação, e nós pegarmos o custo médio e colocarmos ali uma margem de segurança, muitas vezes o empresário já sabe se ele pode ou não pode vender a unidade por X, ou aonde ele vai captar valores para que ele também consiga fazer a obra e ter um lucro no final, e não ficar só trabalhando sem ganhar nada. Sim, eu comento muito, Gilson, para os meus colegas e clientes que o negócio imobiliário não tem que só dar lucro. O bom empreendedor tem que maximizar esse lucro, né? Então, assim, mas o empreendimento já está dando 20% de lucro. Tá, mas é isso? É essa maximização, né? Então, eu sempre tento abordar um espectro multidisciplinar. A gente vai empreender ou vai lançar a mão desse projeto com o objetivo de satisfazer alguns pontos estratégicos da minha organização. Quais pontos estratégicos são esses? Claro que tem alguns que são financeiros, né? Às vezes tem alguns indicadores de retorno sobre investimento, outros sobre margem de lucro, etc. Mas nem tudo é dinheiro também. Então, eu monto com esses colegas, né? Metas, por assim dizer, do campo de recursos humanos, né? O campo de marketing, de vendas, de conscientização de marca, etc, etc. E o financeiro está lá. Geralmente é bem pesado o financeiro, né? No sentido ele carrega muito peso consigo, né? Na tomada de decisão, mas ele está longe de ser o único, né? Então, muitas vezes, para a gente ter um posicionamento de marca, abre-se mão, talvez, de um ganho financeiro, né? E isso tá tudo bem, desde que isso seja consciente e presente na tomada de decisão, é uma alternativa válida como várias outras, né? Eu queria pegar o gancho aqui, Gilson, você mencionou do curso e da questão da moeda forte do dólar, né? Eu morei 4 anos lá na Inglaterra, empreendi no ramo de construção civil lá, né? E no meu entendimento lá, diferente daqui, não tem a incorporação imobiliária, né? Outros mecanismos que eles dão segurança para a sociedade lá, e a incorporação imobiliária não tem uma lei análoga nesse sentido, né? E o mercado de lá usa muito alavancagem financeira com
com o credor, né, com um banco ou uma instituição financeira, é mais de 10 vezes mais do que as construtoras ou os incorporadores brasileiros usam. Você já viu estudos assim? Entende o porquê que isso acontece? Parece que o Brasil está se movimentando nesse sentido, mas ainda está bastante devagar. O que você interpreta disso aí? Eu interpreto que lá a lei funciona. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Aqui você é obrigado a fazer uma incorporação para fazer venda, para dar uma garantia para quem está cobrando, porque você não sabe se o construtor realmente vai entregar ou não. Estando incorporado, você tem uma garantia que pelo menos aquela fração que você comprou, você está garantido porque existe, né? Houve uma incorporação, houve um direito gerado sobre aquele terreno, sobre o imóvel, que vai te garantir aquela unidade que já está demarcada. Uhum. Lá fora, vamos citar ali, né, os Estados Unidos, que eu conheço um pouquinho melhor, você tem as licenças para construir um empreendimento. A partir do momento das licenças, você constrói um empreendimento. Você deixa em garantia o próprio empreendimento para o banco. E se você não pagar o banco não precisa nem entrar com uma ação judicial de penhora. O banco executa, vai lá e te retira. Uhum. Aqui no Brasil, a venda de 3, 4 unidades iguais para 3, 4 compradores. E se você quer buscar teu direito, você vai ter que entrar na justiça. Se a unidade não estiver incorporada ou estiver incorporada, você é capaz de sair ou ter que terminar a construção. Lá não funciona dessa forma. Se eu invisto lá e eu tenho o documento que eu investi, de alguma forma, eu vou ter parte daquela propriedade. Uhum. Independente. Se eu investir 50%, é 50% meu. E aqui no Brasil, a insegurança jurídica que toma, né, os mecanismos da nossa situação jurídica, ela faz com que, para que evitem-se problemas para a pessoa leiga. Mas mesmo assim, se tu vai buscar a justiça, ela é muito lenta. Muito lenta. E eu acho que, por um lado aqui, falta muito ainda se melhorar. É um desafio essa segurança jurídica, mas também melhorou-se muito. Acho que desde a quebra da Incol, né, há 15, 20 anos atrás, o próprio patrimônio de afetação, né, a incorporação imobiliária, a alienação fiduciária, que tem a própria reintegração de posse, acho que está mais célere hoje em dia, né? Então isso tem facilitado os agentes financeiros a emprestar dinheiro, e isso tem se demonstrado, o mercado de capitais está tendo mais interesse. E também, né, taxa Selic lá em cima, difícil para nós empreendedores agora contrair dívida, né, contrair débito, porque 18, 20% ao ano, e os rentistas estão muito felizes, né? Agora, para nós que temos que superar esse risco zero, por assim dizer, ameaça até a própria viabilidade do empreendimento. Nesse caso da própria, que citasse ali, né, da alienação fiduciária, não vamos dizer que foi recente, mas faz pouco tempo atrás que o STF determinou que não precisa nem de processo judicial para tomar a unidade que tem com a alienação fiduciária. Mas imagina, anteriormente, mesmo com a alienação fiduciária, mesmo com todos os requisitos, tinha que entrar com uma ação no judiciário para dizer que realmente não foi pago, para ter a posse e para ir para o leilão imóvel. Uhum. E isso não faz 5 anos. Sim. Então, e concordo contigo também, já fugindo um pouquinho do assunto, que a taxa está muito alta. De onde vem a questão de você andar com pés no chão, né? Construir, mas construir de forma saudável, porque às vezes você construindo uma unidade é melhor, vai ter um lucro menor, claro, mas construindo uma unidade, você vai garantir que construa, mesmo tendo esses altos e baixos, e que construir 3 unidades juntos. Uma delas ali capaz de ficar pelo caminho. Sim. E você não precisa nem comentar, né? Por te conhecer, tu sabe que você leva tudo na ponta do lápis. Então, se hoje nós chegarmos a uma taxa de 20% da Selic, já vai ter uma noção do que isso vai te afetar. Mas digamos que isso não atinge nem 1% dos nossos colegas, dos nossos construtores, das pessoas que queiram investir. Automaticamente, o mercado fica descapitalizado, porque essa pessoa capta um valor, não consegue pagar. Automaticamente o nosso risco aumenta, porque o banco vai emprestar algo para um setor que está descapitalizado. Isso. E leva-se uma cadeia
Aumenta o risco da incorporadora da default, né, e não pagar o credor mensura esse risco, deixa ainda mais caro, né, até o ponto de ficar inviável, porque aponta o consumidor, o cliente, às vezes, né, você não consegue subir o preço infinitamente, né, então as margens ficam muito esmagadas ali. Queria também puxar, Gilson, você mencionou, né, dos serviços que você faz lá na BC Conte, de instaurar ou de implementar esse sistema de informação, né, para gerar os relatórios financeiros, né? Explica um pouco mais, né, sobre que sistemas que são esses, como é que é essa implementação e por que é importante se balizar ou balizar as decisões nesses relatórios financeiros. Na verdade, é a alma da empresa, né? Quando você baliza a informação em algo que está acontecendo e você tem uma previsibilidade. Claro que no Brasil hoje é muito política, né? Hoje o dólar está R$2, exemplo, né? 5,40. Mas o dólar está 5,40, o nosso presidente fala alguma besteira, o dólar vai a 6,7. Então nós somos muito instáveis politicamente. Porém, se você tem um financeiro adequado, estruturado, a sua previsibilidade é maior. E você tendo a previsibilidade, você tem as tomadas de decisões na mão. Nós pegamos um grupo de empresas com uma holding com construções em Minas Gerais. Um cliente nosso lá da contabilidade começou a fazer o BPO financeiro e nos contratou para dar um auxílio para ele. Fazem 3 meses. Em 3 meses nós conseguimos estruturar o financeiro dele de forma com que ele já saiba o quanto que ele precisa de mão de obra até o fim da obra dele. Um valor, claro que temos que estruturar ainda, por 3 meses, temos que ver ainda as outras situações, mas ele sempre construiu e nunca tinha essa previsibilidade. Agora ele tem a previsibilidade da mão de obra. Nós estamos estruturando para que ele saiba por centro de custos adequadamente, porque o empresário ele compra tijolo, ou compra argamassa, ou compra cimento, ou compra ferro, e ele não tem um centro de custo para balizar o seguinte: ferragem da construção. Eu tenho X pelo memorial de incorporação, pelo memorial descritivo, desculpa. Memorial descritivo eu vou ter X de ferro para pagar, para comprar. Quanto é que está o ferro hoje? Com $1 dessa forma, com a taxação dos Estados Unidos, com toda essa situação acontecendo. O ferro, eu posso colocar 50% no valor dele até o final da obra? Sim ou não? Tu tens uma previsibilidade do que tu vai gastar. A tua unidade, a partir do momento que você tem essa previsibilidade, a tua unidade você não vai vender por 10, vai vender por 15. Ou, tendo a previsibilidade, vendendo por 15, você pode vender por 10, mesmo assim atingir um lucro, né, aquele lucro essencial, mas você consegue alavancar a tua empresa nessa situação. Então, o financeiro estruturado por centro de custos, ele te transforma o teu pensar. Claro, a expertise do construtor é muito maior. Mas se ele tiver o cenário A, B e C, com a expertise dele, ele vai escolher o melhor para ele e todo mundo vai ser feliz. Eu costumo dizer, Gilson, para os colegas, né, que a maneira como a gente captura ou se sensibiliza com a informação forma nossas crenças. A partir do momento que a gente não vê determinado assunto ou aspecto do mundo que está ao nosso redor, seja financeiro, seja político e tal, a nossa visão de mundo começa a mudar, porque ela se atém àquilo que a gente viu. Então, se a pessoa não coleta informações de ordem financeira, não monitora, ela começa a formar opiniões alheias à veracidade dessas informações, né? Ela desconhece e tal, né? Então, isso pode formar crenças e medos muito difíceis depois de você mudar a cultura organizacional, né? Então, sempre comento muito com os colegas, né, qual a importância de você coletar, tratar e disseminar informação. Informação de ordem financeira, informações de recursos humanos, informações operacionais, de tudo quanto é sorte, né? A informação, depois que a gente processa ela, seja na máquina ou seja aqui no cérebro, ela nos ajuda a formar opinião, gerar conhecimento, gerar sabedoria, né? Então, a financeira principalmente, né? A financeira é até boa porque a gente consegue delegar, né? Tem outras tantas que a gente não consegue delegar e que nós, né, empreendedores ou presidentes, diretores, temos que de fato ir lá coletar, ir atrás e gerar. Mas a financeira até que, né, um contador, um CFO, que nem você comentou, um BPO, a gente às vezes consegue delegar e ter um trabalho bem feito nesse sentido.
Nós comentamos muito financeiro, né? Só para deixar claro aí para os nossos colegas, né, que estão assistindo, o financeiro ele tem que ser alinhado com a parte burocrática, com a parte contábil. Uhum. Não adianta nada, a gente sabe que aqui na nossa região, principalmente, não existem, né, pessoas que vendem imóveis mais barato, contabilizam mais caro, né, nesse sentido, o inverso também. Mas mas o que acontece? Ele tem que estar alinhado, porque nós estamos falando aí de alavancagem e tudo mais. Não adianta eu ir lá vender uma unidade por 500 com querer contabilizar por 250. Por quê? Na hora de um crédito, eles vão olhar os documentos contábeis. E os documentos contábeis vão refletir o que foi contabilizado, né? Nossa região não tem empresários dessa forma. Mas fica uma dica que o financeiro, quando a gente fala do financeiro, alinhado a uma boa assessoria contábil, alinhado a um bom planejamento e alinhado principalmente à expertise do empresário. Uhum. Né? Voltando novamente, se você não tivesse essa expertise de ter construído fora, construído aqui no Brasil, não adianta eu vir com uma planilha fabulosa cheia de números. Você não vai entender por quê. Você não vai se colocar no meio daquela planilha ou no meio daquele balanço contábil. Sim. Automaticamente, quando você se coloca, você tem expertise, se coloca no meio do que dali, você começa a visualizar. Você sabe o que vai gastar, o que não vai gastar. E sim, você pode terceirizar, mas a decisão sempre vai ser do empresário. Uhum. Se você terceirizar e você não quiser tomar as decisões, que tem alguém muito capacitado, que tem a mesma cultura que o empresário, para tomar a decisão. Porque não adianta nós só terceirizarmos e queremos que os outros façam aquilo que a gente acha certo, mas não deixar claro o que é certo e o que é errado. Sim. Então, nós vemos muitos, né, nesses serviços que a gente faz, muito empresário que ainda quer autorizar todas as contas de uma construtora ali com 100, 200 funcionários. Complicado, hein? Ele tem que ter alguém dentro da empresa de extrema confiança e ele Uma vai analisar alçada. relatórios. Uhum. Ou vai ter um BPO financeiro, que nós fazemos um BPO de conciliação, que entra mais a parte questão de auditoria. Então, o financeiro é processado dentro da empresa e a gente na retaguarda ali, só fazendo a reconciliação bancária e pegando uma ou outra falha para ajuste no financeiro. Sim. É um serviço mais delicado, mas todas as partes saem ganhando, porque nós somos a auditoria do próprio empresário. Sim. Então, ele já sabe se tem algum erro ou não tem algum erro. Eu acho que tem muitos colegas que nos escutam que tremem ao ouvir essa palavra auditoria, né? Se tem talvez um imaginário coletivo de que a auditoria é ruim, né? E muitas vezes eu vejo que o auditor, ele teria uma posição consultiva. Olha, identifiquei aqui uma certa... um furo, por assim dizer, né? Uma discrepância, né? E precisamos solucionar por causa disso, daquilo. O caminho a se seguir é esse, né? E ele tem um papel, assim, didático quase, né? O consultor, principalmente o consultor que a gente contrata, ele não tá lá para ferrar, né? Ele tá lá para instruir, para ajudar, para identificar as coisas que às vezes passam desapercebido. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Eu até gosto de comentar, né? Eu particularmente, que nós também temos um braço de educação. Uhum. Porque, infelizmente, a nossa cultura não vem de uma educação financeira. Não. Automaticamente, quando você não tem uma educação financeira, você trata as contas da empresa como se fossem as contas de casa. Hoje eu quero ir na padaria comprar um pãozinho. Eu vou lá na padaria, compro um pãozinho, tomo um café e passo o cartão. Não olho se o cartão é da empresa ou o cartão pessoal. E a partir do momento que o empresário ele começa a ter a consciência financeira, porque através dos nossos serviços ele começa a ter uma consciência do que é dele, do que é da empresa, do que ele pode gastar. E eventualmente nós temos clientes lá, por exemplo, que sobra um valor em caixa e ele quer comprar produtos mais baratos para colocar no estoque. Mas esse dinheiro que está disponível para pagamento de despesas futuras, ele quer imobilizar e às vezes a venda não sai. Sim. Então, essa educação nós também trabalhamos para o empresário ter consciência. Sim. E a partir do momento, quanto mais consciência o empresário tem, mais ele fideliza ao nosso serviço. Sim. Porque ele sabe o quão importante O quão valoroso é, né? Que nem você comentou anteriormente, né? O exemplo fatídico do empresário que teve um retorno na empresa e já tira esse dinheiro, que às vezes nem é lucro ainda, e compra lá uma Mercedes, compra uma Lamborghini, compra uma Ferrari, né? Um certo patrimonialismo. E muitas vezes, nós, principalmente aqui do Sul,
criticamos tanto nossos governantes, né, do patrimonialismo e tal, que usa o Estado em benefício próprio, né, e de certa forma se tem essa visão, né, eu sou o dono da empresa, eu sou o dono da construtora, da incorporadora, né, e muitas vezes nos falta uma visão de função ou identificação de stakeholders, né, qual que é a função do acionista, do proprietário, do dono, qual que é a função do presidente, do diretor, né? Então, não necessariamente essas pessoas são as mesmas, em primeiro lugar, e exercem a mesma função, né? Você pode ter a figura do proprietário, aquele né, que é o dono do negócio, mas tem aquele gestor, aquele CEO, aquele diretor, presidente, enfim, né? E essas figuras, elas deveriam, pelo menos conscientemente, né? Não digo que a pessoa tinha que ser outra pessoa, mas ter uma distinção de funções, né? Ter uma consciência de que, olha, isso aqui eu posso fazer dentro desse cargo, dentro dessa função. Retirar lucros retidos é a função de dono, que eventualmente eu posso fazer também, se for a mesma pessoa, né? Mas com essa consciência de que você está utilizando de chapéus diferentes ao fazer movimentos diferentes. Uhum. Eu comento muito, né? Eu falo da minha experiência particular. Faz 3 anos que eu estou me desligando de tudo dentro do escritório, entre aspas, né? Tomar a decisão ainda continua sendo minha. Mas era aquela questão de ser paternalista, de centralizador. Né? Eu até brinco, eu vi uma palestra no BNI, dos macaquinhos, e eu cheguei no escritório, chamei o pessoal, agora eu vou passar os macaquinhos para vocês, não quero que transforme num gorila. Porque um problema que fica comigo, eu não consigo resolver ele no tempo que deveria ser resolvido. Porque tem várias outras situações para ser tomadas decisões. E aonde entra a questão de você ter o colaborador e ter a ciência. Eu estou aqui para representar o escritório, estou aqui para prospectar. Automaticamente, quem está lá para fazer as coisas? São os meus colaboradores, são pessoas muito capacitadas que eu tenho ao meu lado. E não tem por que eu centralizar essa informação. E o empresário, como você falou dos chapéus, muitas vezes ele empilha todos os chapéus e ele quer fazer tudo. E tem pessoas capacitadas ao lado que poderia tomar essa decisão e não está tomando porque ele não deixa. Então faz 3 anos que eu estou no processo, e eu estou falando por experiência própria, de passar esse bastão. De fazer com que as pessoas não vão pensar igual nós, nunca, ninguém vai pensar igual nós, porque nós vivemos uma cultura, nós temos as nossas crenças limitantes. Sim. Porém, é ensinar para que façam o melhor possível, dentro Sim. daquelas condições. E é isso que falta muito para o empresário, é a questão de centralizar. Uhum. Igual você falou, nós temos que saber qual é o papel do sócio, qual é o papel do financeiro, qual é o papel do contador, Sim. até que limite o contador pode ir, até que limite um BPO pode ir, Uhum. e até que limite o sócio pode fazer dentro da empresa. Porque muitas vezes as empresas quebram por causa do próprio empresário. Sim. E não por causa de uma situação externa. Sim. Uma dica para quem está em casa ali, né, consoante a esse assunto, o que eu geralmente aconselho os nossos colegas a fazer é, assim, vai delegar uma atividade, você está percebendo que está centralizando demais, peça, né, ao teu colaborador que, ao despachar algum assunto com você, identifique o problema, mas que junto com o problema ele traga uma solução. Ele venha com uma recomendação técnica, por assim dizer, e que justifique o porquê que ele tomou o porquê que ele tomaria aquela decisão e porquê que ele descartou as outras alternativas que ele vislumbrou. E é claro que nem sempre essa decisão vai ser igual à do gestor, mas fique sempre atento à justificativa, qual que foi o racional que o teu colaborador, o teu liderado, trouxe para embasar a decisão dele. Pode ser não a decisão que você tomaria, pode ser uma decisão inclusive melhor, mas é uma maneira de criar essa confiança de que as decisões estão sendo bem tomadas antes de você delegar o problema. Então, com certeza nos ajuda muito lá no escritório e eu já vi várias vezes isso acontecendo, ajudando os nossos colegas empreendedores, nossos colegas construtores a delegar atividades, passando aos poucos autonomia, confiança e poder de decisão para os liderados, né? Gilson, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, não deixar passar, de perguntar para você sobre a reforma tributária. Reforma tributária, conta para nós o que está acontecendo com a reforma tributária agora e o que você entende que vai mudar, vamos dizer assim, não na lei propriamente dito,
mas no setor da construção civil. A reforma ainda ela está em pleno andamento. Eu acredito que não tenha retorno, a não ser que eventualmente os governantes mudem ou façam novas leis, né? Na construção civil, pouco se fala, né? E o que se a gente ouve aí nas redes sociais da vida, né? No bochicho, são muitas informações desencontradas. Eu sempre comento para todo mundo, reforma tributária para mim vai ser vantajoso? Depende. Depende por quê? Hoje uma construtora no lucro presumido, ela vai pagar o imposto, os 5,93%, sem adicional de imposto de renda, sobre as vendas dela e deu. Encargos sociais continuam igual. Com a reforma tributária, vai depender a tributação dela, por quê? Porque ela vai se apropriar de créditos. Ela vai se apropriar do crédito da CBS, exemplo, né, que é um dos impostos, e na venda ela vai se apropriar desses impostos que ela se apropriou na compra de mercadorias, no ferro, na própria mão de obra, enfim, várias situações. Se ela tem uma contabilidade organizada, um financeiro organizado, para ela vai ser vantajoso a reforma tributária. Por quê? Porque tudo que ela captar de crédito ao longo da construção sem venda, esse crédito vai ficar lá. Nas primeiras vendas que ocorrer dessa construtora, o imposto pode chegar a 0% desses créditos que ela captou. Então, existe uma alavancagem da própria reforma tributária para as construtoras. Agora, se você não tem uma contabilidade organizada, não tem um financeiro organizado, para você vai ficar mais caro. Por quê? Porque você vai se apropriar, vai comprar de fornecedores que não podem se apropriar desses créditos. E na venda dessas unidades, como você não se apropriou do crédito, você já pagou um pouco mais caro na compra. Na venda vai pagar mais caro ainda. Né? E a reforma tributária ela traz alguns dispositivos também para a pessoa física muito importantes, que é a equiparação da pessoa física. Hoje, se você tiver, né, um empresário que tenha vários aluguéis, que ganhe mais de R$240 mil por ano em receitas de aluguéis, ele vai ser equiparado. Ele não vai pagar só o imposto de renda, também vai pagar os impostos, a CBS e o IBS. E vai se tornar mais caro esse aluguel para ele. Se ele tem mais de 3 imóveis gerando renda de aluguel, ele também pode ser equiparado pela Receita Federal. Essa equiparação vai ser feita diretamente pela Receita Federal. Então, muitas vezes eu tenho 10 imóveis, estou ganhando meu dinheiro lá de aluguel, e vai ser viável para ele, nesse quesito, abrir uma empresa de aluguel. Hoje, por exemplo, né, nós somos a rede hoteleira muito forte em Balneário Camboriú. E nós temos vários proprietários de várias unidades em Balneário Camboriú que alugam pelo Airbnb as plataformas normais ali de curta temporada, menos de 90 dias. O short stay. Isso. Com a reforma tributária, esses locadores que fazem esse tipo de locação, eles vão pagar a mesma tributação de um hotel, para que haja uma isonomia. Porque o hotel ele está gerando emprego. Não quero dizer aqui que não é justo a pessoa que tem um capital, que investiu no capital, ganhar o dinheiro dele. Mas é justo com a economia também. O hotel está gerando emprego, está gerando acessibilidade para a cidade. E eu estou, de certa forma, tendo uma concorrência desleal com esse hotel. Na questão, propriamente dito, das construtoras, tem que avaliar, né? Dos regimes especiais, vamos pegar aí o RET, por exemplo, né? O RET ele vai começar a valer a partir de janeiro de 2029 e tem que se observar por quê. O Imposto de Renda e Contribuição Social vai continuar sendo pago por dentro do RET e vai ter o IBS e a CBS. Automaticamente tem que fazer uma avaliação se aquele RET vai valer a pena para a consultora ou não. Ou diversas outras formas ali, uma SPE, às vezes, já tem um patrimônio garantido também, mas sempre quando trazem a reforma tributária está muito indo uma nuvem. Sim. Existem situações ali de redução, de onde haja permuta ou não. Existem reduções na questão de tipos de alienações diferentes que tem redução na base de cálculo do imposto. Mas isso ainda precisa de regulamentação. Não existe nenhuma alíquota definitiva dos impostos ainda pela própria reforma tributária. Então, essa regulamentação está vindo. Mas o que já está escrito, que é a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, a situação dos impostos, dos créditos adquiridos para compensar depois na questão da venda, isso já está na reforma tributária. Sim. Então, a construtora, o empresário tem vários imóveis de aluguel, que não está atento para a reforma tributária,
ele já está atrasado. Sim. Inclusive, profissionais, colegas contadores que não estão atentos à reforma tributária já estão atrasados. Sim. Porque vai impactar diretamente, independente se você é uma empresa optante pelo simples ou você é lucro presumido ou lucro real. Isso vai fazer um impacto muito grande nas suas contas. Já a partir desse ano, já tem que se observar o que vai ser feito com a transição. Tem empresas que tiverem débitos com a Receita Federal, elas não vão poder se apropriar de crédito e vão pagar mais impostos na frente por causa da tributação, que vai ter um ponto percentual, por exemplo, do imposto A, B e C. Se ela tiver sem débitos com a Receita Federal, ou os débitos parcelados, né, claro, ela vai poder se apropriar desses créditos. Então você tem que ver teu fornecedor. Eu compro do material de construção ali da esquina e ele não repassa crédito. Não, pera um pouquinho, se ele não repassa crédito, eu estou pagando mais imposto para aquilo. Uhum. E muitas vezes não é o mais barato, é Sim. o que se apropria mais de crédito. Sim. Você falou de isonomia, né? Uma das coisas que eu lembro das minhas experiências morando nos Estados Unidos e na Europa é que entre setores da economia e geográfico, né, entre estados ou províncias, a isonomia lá é muito maior que aqui, o que torna muito mais fácil, muito mais simples e reduz um monte a hora de trabalho lá do contador, né? Mas o que eu queria aproveitar agora aqui para provocar, Gilson, é assim, eu tenho uma percepção de que o Estado, né, o leão, por assim dizer, está trazendo essas aparentes vantagens para quem entra no sistema de crédito, ou enfim, da Receita Federal, né, quem declara imposto, por assim dizer, para capturar todo mundo, deixar todo mundo na rede, né? E que em qualquer momento, daqui 5, 10 anos, com uma mudança política, eles já vão aproveitar que todo mundo entrou nessa aparente vantagem e que está todo mundo ligado no sistema agora para levantar o imposto ad eterno, né? E de certa forma, assim, fazer a gente trabalhar muito em prol do Estado. Essa minha percepção, ela é muito refém da minha visão de mundo, ou você acha que isso é possível? Contribui um pouco para essa discussão. Boa provocação. No Brasil tudo é possível. Uhum. Então, nós vemos aí, né, nesses últimos 6 meses aí no Brasil, como é que está essa situação por aumento de impostos. Sim, é possível, porque infelizmente nós não temos um sistema governante, vamos assim dizer, independente de partidos políticos ou governantes, né, que pensam no futuro especificamente. Né? E também não olha em casa. Não adianta eu ganhar R$1.000 de salário e gastar R$2.000, que é o que acontece hoje no Brasil. Sim. Não está errada essa tua visão. Né? Hoje, por exemplo, né, vamos citar o exemplo agora de empresas de comércio no estado de Santa Catarina. A malha fina do estado de Santa Catarina para as empresas de comércio é uma das melhores do Brasil. E elas já estão pegando Pix, pessoa jurídica, e estão intimando os clientes, no caso alguns clientes nossos, que deu diferença entre o faturamento que foi enviado para a Receita Federal quanto ao faturamento que entrou de Pix. Inclusive, transferências de contas correntes de empresas para empresas, do mesmo CNPJ. E você tem que estar justificando isso. A informação a Receita Federal já tem. Aquele Pix de R$10 lá do cafezinho, ela tem essa informação. Tanto é que tentaram, né, no início do ano ali, com uma medida provisória, pegar essas situações do Pix. Mas a informação a Receita Federal já tem. Meios para ela capturar essa informação e notificar é que eles estão correndo atrás. Sim. Sim. A partir do momento que ela tiver todas essas informações lá dentro, ou o sistema melhora de vez, ou piora de vez. Sim. Mas tudo vai estar ligado à situação política do nosso país, infelizmente. Porque agora... Minha visão, desculpa, né? Não, com certeza. Com todos os sistemas digitais, agora com o IA, eles não vão precisar de muito mais mão de obra de pessoas, às vezes, para capturar todas essas nuances do pequeno comerciante. Às vezes eles conseguem desenvolver processos mais automatizados que abrange muito mais gente do que abrange hoje, né? E eu também sou muito cético com essa moeda digital do governo. Como é que é o nome desse instrumento? FJC... Tem um nome agora. Tem, são 3 letrinhas, eu fico preocupado um pouco, assim, e para deixar tudo nesse poder, na mão desse poder centralizado, assim, eu acho que pode se tornar contra a gente. E eu tô vendo essa reforma tributária, às vezes, como uma isca no anzol. Quando o peixe chegar perto, quando a gente agarrar esses créditos, quando o governo quiser, pode puxar a linha. A reforma tributária em si, o projeto, né? Nós não vamos falar agora das nuances políticas em volta disso. Mas o projeto da reforma tributária é um projeto muito bom.
É um projeto de país de primeiro mundo. Uhum. É um projeto igual a tributação hoje nos Estados Unidos. Uhum. Claro, com algumas nuances, né? Com tributação um pouco menor e tudo mais. Mas a reforma tributária ela vai trazer o quê? A extinção, acredito eu, de empresas optando pelo simples de lucro presumido. Uhum. Nós vamos ter o país com empresas de lucro real. Tudo que entra é contabilizado, tudo que sai é contabilizado. Sim. Justamente porque vai fazer essa isonomia que eu comentei. Vamos citar um exemplo ali de um empresário no ramo de restaurantes, uma lanchonete, que tem um ponto estabelecido. Esse ponto estabelecido dele, ele gera 5 empregos por mês. Ele vende os lanches, tem a teleentrega, enfim, ele gera uma economia geral. Só que vem o João, que também tem direito de ter uma empresa, abre um MEI na garagem de casa, ou num local específico, e começa a vender lanches também pelo iFood. Esses lanches dele tá R$5 mais barato que o meu lanche que eu faço, sendo um empresário no ramo da alimentação. Uhum. Por que é o meu mais caro? Meus custos. A partir do momento que eu trago uma isonomia, que o imposto que o Gilson vai pagar é o mesmo do Joãozinho lá, vai fazer com que todos também ganhem. Uhum. E muitas vezes R$5 faz diferença no bolso. Todos ganhem dos que são atentos à gestão, à Sim. competitividade, né? A tendência é que aqueles que não se sofisticam percam o mercado também, né? Sim, a ideia é justamente essa, é aquilo que eu comentei antes, você fazer uma análise dos teus fornecedores. Sim. Porque muitas vezes você não tem um desconto tão grande se o fornecedor não passa crédito nenhum. Sim. Se eu vou pagar o imposto, por que você também não vai pagar? Sim. E sair dessa mentalidade hoje, novamente, reforma tributária do que está na lei, não as nuances políticas em voltas. Né? Eu vejo a reforma tributária como algo bom. Mas só dando um exemplo da Receita Federal ali também, que tu falou, eu até esqueci, do CIB, do Cadastro Imobiliário Brasileiro, a partir do decreto da Lei Complementar 214 de 2025, todos os agentes, os órgãos públicos que são responsáveis por cadastro de imóveis, vamos pegar a Prefeitura de Balneário Camboriú, ela tem de 12 a 24 meses, dependendo da situação do imóvel, para criar um cadastro único, tipo o cadastro que hoje tem os imóveis rural, e enviar para a Receita Federal. A Receita Federal vai saber, é igual um Renavan de carro. Cada veículo no Brasil hoje tem um Renavan específico dele, o imóvel também vai ter. Sim. E vai ter esse cadastro nacional. Sim. Nesse cadastro nacional, a Receita Federal já vai saber que aquele imóvel foi passado do Gilson para o Pedro, o preço médio dele é 500 e não 100. Uhum. Né? Como vão tratar esses dados? Não sei te informar. Mas já existe a previsão legal e já iniciou-se essas informações. Sim. Agora, acredito eu que na declaração de pessoa física ou pessoa jurídica, né, além de colocar que tem um imóvel, vai ter que colocar esse número para cadastro. Sim. Igual acontece hoje no imóvel rural. Sim. E rapidamente aqui, Gilson, você vê com a reforma tributária alguma mudança na cadeia de suprimentos, na cadeia produtiva, por exemplo, essa estratégia que a gente tem de incorporar a construtora junto com a incorporadora, ou até mesmo a construção off-site, né, a trazer já elementos de execução de obra prontos de outros lugares. Você vê essa cadeia produtiva mudando? Ou pelo menos incentivos à mudança? Eu sou a favor da mudança já de sempre. A nossa construção civil hoje no Brasil ela é muito... A obra em si, ela é muito... Artesanal, isso. Eu ia falar arcaica, mas artesanal é um pouco bonito. Nós vemos aí países desenvolvidos, né? Não vamos comparar a China fazendo um mega hospital em uma semana. Uhum. São produtos bons, produtos resistentes. E a nossa construção civil ela é muito artesanal ainda. Sim. Essas construções, elas vêm para dar agilidade. Sim. Se você constrói um prédio, leva 7 anos para construir uma unidade. A unidade que eu digo ali, um prédio em si. E se você diminuir esse tempo para 3 anos, o teu retorno ele começa a vir mais rápido também. Então eu vejo que sim, eu vejo que devido a essas situações do crédito, as construções de steel frame, outros tipos de construtivos vão começar a chegar para baratear esse custo também por causa dos impostos. Legal. Com certeza, eu acho que essa estrutura, né, essa cascata de imposto, uma vez que ela tiver
mas a mansada vai mudar como a gente estrutura a nossa operação dentro das construtoras e incorporadoras por aí. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo com o Gilson. Se você gostou sobre a parte de contabilidade, finanças gerencial, tributária, o Gilson é uma pessoa muito experiente, muito sagaz, né? E, Gilson, quem quiser te contactar, quem quiser te perguntar mais ou saber mais, por onde que as pessoas podem te encontrar? Podem ser direto no Instagram da BC Conte, que é balneário_contabilidade, ou através do meu Instagram também, @GilsonMarcosOficial, OFC. Pode chamar por lá e se eu não conseguir, a equipe toda está lá também de respaldo. E vamos conversar aí sem compromisso. Vamos trocar umas ideias, é sempre bom. Com certeza. Você que nos acompanhou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então, compartilhe esse conteúdo com os teus colegas construtores, incorporadores, corretores de imóveis, imobiliárias, etc. Senta o dedo aí no like e nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no podcast, no Spotify e nas demais redes ali, para ficar sabendo de mais conteúdos com um especialista como o Gilson é. Nos vemos no próximo episódio e fique por dentro das novidades do ramo imobiliário. Agradeço, Pedro, e até a próxima. Valeu, obrigado, Gilson.